Eu vou falar aqui. Então, com a palavra, Tânia Menezes. Bom dia a todos e todas. Eu sou vice-presidente da Assembleia Geral da UAB. E como vocês sabem, a UAB acompanha todas as AMOBs, né? Procura ajudá-las no que for preciso. Eu também fui presidente do Vila Lobos durante muitos anos. E também acompanhei o Vila Lobos quando eu fui presidente da UAB. O Alberi de Matos ainda era o presidente. E nessa época, nós já lutávamos pela Rua dos Brilhantes, que hoje vai ser o principal foco. Eu queria dizer para vocês que a gente já chorou muito por causa dessa rua. A gente já caiu muito naquela rua. Os moradores já estragaram muito carro nessa rua, muita moto nessa rua. E parece que o prefeito não se condói com isso. Eu quero dizer para vocês que faz 6 anos e 5 meses que a Prefeitura de Caxias do Sul não põe uma pedra no bairro Vila Lobos Vergueiros. Nós temos a Rua da Felicidade abandonada lá, bem na frente da casa do atual presidente, que nós fizemos o calçamento comunitário com o Guerra, que ele fez até ali. Depois eu não consegui avançar com mais ninguém. Está lá abandonado. Para vocês terem uma noção. Manutenção só começou a ser feita de fato agora que entrou o Lucas Suzin. E esse sim está fazendo um serviço. É de tirar o chapéu para o trabalho que esse guri está fazendo. É muito bom o trabalho dele. Mas eu vou me ater um pouco mais na rua do Vila Lobos, lá dos Brilhantes, porque como a gente luta tanto tempo, né? Ainda quando o Eloy ali assumiu como vice-prefeito com o Cassina, e chegou a nos ajudar a fazer um projeto, mas não deu para aplicar porque a nossa rua não era regularizada. Então nós perdemos tudo. Aí eu disse, bom, gente, então vamos apelar para a regularização e para as emendas. Então não foi ninguém, fui eu, conversei com a Denise Pessoa, nossa deputada federal, e pedi uma emenda. Ela veio visitar a rua, ela tem eleitores nessa rua, ela fez várias reuniões lá no nosso bairro, e a gente conquistou 900 mil reais de emenda para calçamento de toda a rua. Quando ela conversou com o Solete, que a gente foi lá conversar, era o calçamento de toda a rua, que começa na Rua dos Ametistas e termina na linha... Agora não vou lembrar o nome. Mas enfim, é de toda a Rua dos Brilhantes, tá? E quem quiser conhecer e ver os problemas que ela tem, é só ir lá olhar. De lá para cá, é só conversa, enrolação. O dinheiro chegou no caixa da prefeitura dezembro de 2003. 2023. Vejam bem, gente. 23, 24, 25, maio. Estamos entrando em junho. E agora, o D'Ambros veio com uma história de que não vão calçar toda a nossa rua, que vão calçar só um pedaço que a prefeitura não tem dinheiro. Como a prefeitura não tem dinheiro? A vereadora Roselaine Frigieri, inclusive, destinou também uma parte de uma emenda que era lá para o Belo Horizonte para nós. Onde é que está esse dinheiro? A gente não tem informação. Ninguém nos diz nada.
Não nos chamam numa reunião ao redor de uma mesa e conversamos. Eu não quero brigar com ninguém. Eu quero conversar, mas eu quero informação séria. E por que pobre tem que pagar calçamento e rico não precisa? Agora querem enfiar a goela abaixo do nosso povo o calçamento comunitário, que vocês sabem que é muito caro. E lá, gente, tem muita área da prefeitura. Eu quero ver de onde é que a prefeitura vai tirar dinheiro para pagar o calçamento comunitário. Ou ela vai abandonar como ela fez na Rua da Felicidade. Então, é sério, é muito sério essas coisas. Né? Então, a gente precisa resolver essas coisas. Agora querem dar ordem de início para a obra dia 15 ou 16 de junho, mas não nos dão um mapa. Eu quero saber o mapa, da onde vai até onde. Olha, gente, o Alceu Barbosa Velho, goste quem não gostar. Tá? Assis Melo, goste quem não gostar. Nós temos toda a entrada do nosso bairro asfaltada. Do começo até a Rua da Felicidade, toda ela asfaltada, com calçada dos dois lados da rua. Com uma emenda do Assis de 1.300.000, e o Alceu colocou o resto. Mais de 1.800.000 o Alceu colocou. Então, eu tinha na minha cabeça que o prefeito, que a prefeitura, que os deputados, enfim, colocam uma parte do dinheiro e a prefeitura completa o resto. Né? Isso que a gente tinha pensado. Agora, não tirar do bolso do povo, gente. Sabe que mais que eu tive que ouvir lá na rua, Eloy? De que vão tirar dinheiro do BPC das pessoas que não têm dinheiro. Mas quem tem BPC é porque já está morrendo de fome. Aí vão querer tirar o dinheiro do BPC para pagar calçamento? Mas estão achando que a gente é o quê, gente? Eu tenho 70 anos, eu não tenho 5. Eu estou no movimento comunitário desde 1984. Eu passei por todos os prefeitos. E a gente foi muito bem atendido em vários aspectos. E aí eu não sei o que o prefeito tem contra nós. Porque em 4 anos de mandato dele, ele não botar uma pedra lá, não fazer uma manutenção adequada, não colocar ginecologistas que nós estamos pedindo há um tempo. Nós não temos mais agente de saúde há muito tempo. Nós temos uma escola fechada para fazer uma creche há muito tempo. Nós temos uma escuridão na entrada do bairro há muito tempo. E todas essas coisas estão na prefeitura, estão na pasta do bairro, foram entregues por 2 oportunidades através de cartas reivindicatórias, que eu achei que eu nem ia mais ouvir falar de carta reivindicatória que a gente usou no tempo do Vitório 3. Aí nós voltamos a usar agora, né? Só que as cartas reivindicatórias estão guardadas não sei aonde, porque não tiraram nada do papel, nada do papel. Então a gente está assim, muito indignado, porque realmente para concluir, Tânia, não se explica essas coisas, entendeu? E eu queria pedir assim, ó, a todos os vereadores, não importa o partido que seja, que nos apoie, que nos ajude. Nós precisamos calçar toda essa rua. Nós temos várias pessoas com problemas de saúde como o meu, nós temos pessoas cadeirantes, nós temos pessoas idosas, e essa rua, ela é muito importante para nós. Muito obrigada. Nós vamos suspender a sessão.